A paz do Senhor. Como seria o mundo se Satanás não tivesse se rebelado contra Deus? Eu vou ler Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Como seria o mundo hoje se Satanás não tivesse se rebelado contra Deus? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que o mundo está hoje do jeito que está por causa de Satanás. Porque foi por causa dele que o pecado entrou no mundo, a violência, a falta de amor e a falta de paz entre os homens e os animais e a natureza. Como seria o mundo hoje se Adão e Eva não tivessem pecado? Ou se apenas Eva tivesse pecado? Será que Adão ficaria no paraíso e Eva do lado de fora? Ou será que Eva morreria e Deus criaria outra mulher? Ou será que Adão também seria expulso do paraíso, apesar de sua inocência? Como seria o mundo hoje se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus? Como seria o mundo hoje se não houvesse nenhum justo na terra quando ocorreu o dilúvio, em Gênesis 7 e o versículo 1? Para quem conhece a história de Noé, sabe que apenas 8 pessoas foram salvas na arca de Noé e o resto da humanidade foram destruídas pelas águas do dilúvio. Mas, e se não tivesse nenhum justo naquela época, nem Noé, e muito menos a sua família, é lógico que seriam destruídos todo o mundo. E como que o mundo ia dar continuidade? Como seria o mundo se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus? Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, como seria o mundo hoje se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, aceito aquilo que Deus tinha para a sua vida? Com certeza a história seria muito diferente. Como seria o mundo hoje se Moisés não tivesse aceitado ser o líder do povo de Israel? Como seria o mundo? Como seria o mundo hoje se Israel não tivesse pedido um rei? 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que o mundo antigo, antes do mundo ter um governo, um governante, um presidente, um rei, o nosso mundo era teocrático. Era Deus que liderava o seu povo. E por causa de Israel ter pedido um rei, alguém que governasse sobre eles, isso desagradou a Deus. Deus alertou o povo de Israel o que aconteceria se eles escolhessem ter um homem governando sobre eles e não mais Deus. Como seria o mundo hoje se Esther tivesse ficado quieta? Quem conhece a história de Esther, do livro de Esther, sabe que Esther não ficou quieta diante da ameaça contra o seu povo, os judeus. E se Esther tivesse ficado quieta, com certeza o seu povo teria sido destruído. Porque uma das coisas que Satanás quer é acabar com o povo judeu e aqueles que professam a fé em Cristo e os profetas de Deus. Então medita. O que teria acontecido se Esther tivesse ficado quieta, não tivesse intercedido pelo seu povo, não tivesse clamado ao rei, para que o rei ajudasse o seu povo, para que o rei salvasse o seu povo e não deixasse o seu povo ser destruído? Como seria o mundo hoje se Jesus Cristo não tivesse vindo? Em 1 João capítulo 1, versículo 11, diz a Bíblia que
Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. Jesus veio para os judeus e os judeus não o aceitaram. Os judeus não aceitaram as palavras de Cristo, não acreditavam em Jesus quando dizia ele ser quem ele era. E foi o próprio povo dele que o entregou para ser morto. Então, como seria o nosso mundo hoje se Jesus não tivesse vindo? Com certeza ninguém teria salvação. Ou quem sabe nosso mundo já nem existiria mais. Quem sabe Deus já teria destruído o nosso mundo há muito tempo, se não tivesse enviado o seu Filho, o Salvador das nossas almas. O que teria acontecido se Jesus tivesse desistido de sua missão? Como seria o mundo hoje se Jesus tivesse desistido daquilo que ele veio fazer a este mundo? Que era que através dele todo mundo cresce nele para serem salvos. Jesus foi tentado por Satanás. Mateus 4, na tentação, no deserto da Judéia. Satanás tentou Jesus. Ofereceu coisas boas para Jesus desistir da sua missão. E como seria o mundo hoje se Jesus tivesse desistido de sua missão e tivesse se prostrado perante os pés de Satanás? E como seria o mundo hoje se os anjos tivessem vindo livrar Jesus da cruz? Eu vou ler Mateus 26 e o 53. Glória a Deus. Mateus 26, 53. Como seria o mundo se os anjos tivessem vindo livrar Jesus da cruz? Disse Jesus: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Já pensou se Jesus tivesse rogado ao Pai para que mandasse os anjos para livrar ele da morte da cruz? E se isso tivesse acontecido, Jesus não teria morrido, não teria derramado o seu sangue por nós. E por isso, por causa disso, não haveria remissão de pecados. Já pensou se Jesus tivesse feito isso? Clamado aos anjos para livrá-lo de morte tão terrível? Glória a Deus que isso não aconteceu. Aleluia. Como seria o mundo se Jesus tivesse se prostrado perante Satanás? Como seria o mundo se Jesus tivesse tido um caso com Maria Madalena? A Bíblia diz que nele, em Jesus, não houve pecado, e Jesus não cometeu pecado nenhum. Porque muitos filhos do diabo aí fora estão enganando a muitos com uma mentira tão absurda que a Bíblia não menciona. Muitos mencionam, dizem, creem, ensinam que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Isso é uma baita de uma heresia, é de uma blasfêmia. Ai dessas pessoas que proclamam esse engano, essa mentira. Quero dizer para vocês, à luz da palavra de Deus, que Jesus Cristo nunca teve caso com mulher nenhuma. Nunca. Como seria o mundo se Judas não tivesse traído Jesus? Já pensou se Judas não tivesse traído Jesus por 30 moedas de prata? Como seria o mundo se Deus não tivesse escrito a Bíblia? 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como seria o mundo se Deus não tivesse deixado a Bíblia para nós? Como que nós iríamos saber da verdade? Como que nós iríamos ser salvos? Como que a palavra de Deus ia mudar nossas vidas, assim como mudou a minha? Aleluia! A Bíblia foi escrita por homens, sim. Mas foram homens
movidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Através desses homens, Deus inspirou, escreveu a sua Bíblia, deixando a Bíblia para o homem conhecê-la, amá-la e praticá-la. Porque somente através da palavra de Deus é que o homem vai conhecer a verdade que liberta, João 8,32. É somente através da palavra de Deus que a fé vem a crescer dentro do homem, Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo. Aleluia. Bíblia Sagrada, leia para ser sábio, pratique ela para ser santo. Aleluia. E se Paulo não tivesse se convertido, todo mundo sabe que quem conhece a palavra de Deus, que Paulo foi o pregador dos gentios, foi escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios. Como seria o mundo hoje se Paulo não tivesse se convertido? As suas cartas que Paulo escreveu, as suas epístolas, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, que hoje é tão útil para nós. Como seria o mundo hoje se Paulo não tivesse se convertido, aceitado as palavras de Cristo? Quem sabe Deus poderia ter levantado outro homem ou nenhum, não sei. Como seria o mundo hoje se... E se eu não tivesse me convertido? E se você não tivesse se convertido? Como seria a tua vida hoje, a tua casa? Como seria se você não tivesse se convertido? Ou se eu não tivesse se convertido? Como seria? Quem sabe eu nem estaria vivo hoje se eu não tivesse me convertido. Ou quem sabe eu nem estaria fazendo parte do povo de Deus se eu não tivesse me convertido. E o que vai acontecer com você que ainda não se converteu? Apocalipse 20:15 fala: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em João 3,3 disse Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Salmo 7 e o verso 12 diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. A palavra de Deus nos dá vários versículos em relação à conversão. A Bíblia nos dá vários ensinamentos, alertas, conselho, para que o homem se converta dos seus maus caminhos, para que Cristo venha habitar na sua vida através do Espírito Santo, tornando ele nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Com certeza o mundo seria diferente, ou até mesmo nem existiria mais o nosso mundo. Como seria o nosso mundo hoje? Como seria o nosso mundo hoje se não existisse Deus? Sabemos que a grande parte das pessoas que hoje promovem a paz são pessoas essas que têm a fé em Deus, que acreditam em algo que existe, num Deus, num Todo-Poderoso, um Criador dos céus e da terra. Então hoje o mal é freado na vida de muitas pessoas por causa da fé delas. Já pensou se a fé não existisse? Se ninguém aceitasse a fé? Deus abençoe vocês.